Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, participantes do Tecnovasc, e esse ano nessa versão online, nessa versão virtual, imposta aí pelo distanciamento social. Meu nome é Raul Canal, sou advogado e presido a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. Agradeço primeiramente à Regional do Espírito Santo, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, na pessoa do Dr. Eliud, pela elegância do convite, pela oportunidade de estarmos aqui com os senhores e com as senhoras. Minha madrinha aqui do meu lado vai me socorrer também em alguns argumentos, o nosso diretor jurídico da ANADEM, Dr. Valduir Fernandes. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Valduir. Boa tarde, doutor Raul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com todos. Prazer não, rapaz. A briga é pesada aqui, rapaz. A pedra é dura de quebrar, viu? Osso duro de roer. Você viu o tema que nos deram aí, doutor Valduir? Economia solidária pós-Covid-19. Que barbaridade, hein, rapaz? Barbaridade, já. Vamos enfrentar esse assunto? Vamos sim. Bom, gente, eu escrevia. O que muda depois do Covid-19? Muita coisa muda. Sobretudo as regras comportamentais. O comportamento humano vai ser totalmente diferenciado depois da Covid-19. Eu escrevi recentemente um artigo sobre esse assunto e eu comecei dizendo o seguinte: o Papa Gregório XIII, em 1582, quando ele aprovou o famoso calendário gregoriano, de origem europeia, todavia, usado em praticamente todo o Ocidente e alguns países orientais também, na atualidade, ele dividiu a história do pensamento humano, a história da humanidade, em duas fases, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu dizia naquele editorial que no futuro muito breve, quando for analisar a questão do comportamento humano na Terra, nós também vamos dividi-lo em duas fases e identificados pelas mesmas siglas, AC e DC. Antes do Covid e depois do Covid. O senhor concorda com isso, doutor Valdir? Sim, doutor Raul, concordo plenamente. Nada do que uma guerra ou uma pandemia para mudar o mundo, né? Muda totalmente o comportamento da humanidade, né? E por que economia solidária pós-Covid? A nossa economia foi parcialmente destruída por algumas atitudes que eu acho, em alguns pontos, de uma forma exacerbada, de uma forma equivocada, adotada por prefeitos e governadores. Tentaram impor aí um isolamento horizontal. Quando nós sabemos que isolamento horizontal ele não existe, é impossível. Seria um isolamento horizontal se todos ficassem em casa, inclusive médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, entregador de gás, entregador de pizza, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, de metrô, ou seja, é mais ou menos aquela música do Raul Seixas, né? Da década de 80, no dia em que a Terra parou. Tudo pararia. Isso seria um isolamento horizontal. O que houve aqui foi um isolamento vertical seletivo, ou seja, as nossas autoridades, nossos governantes, escolheram aqueles que podem morrer, né, doutor Valdir? Médico pode morrer, enfermeiro pode, auxiliar de enfermagem pode, caixa de farmácia pode, motorista de táxi, motorista de ônibus, metrô, esses podem morrer. Varredor de rua, né? Os outros ficam em casa. Quer dizer, foi uma coisa meio que seletiva, né? E eu entendo que poderia ter sido feito um isolamento vertical seletivo e inteligente. Ou seja, isola os grupos de risco, deixa em casa, faz um teste em massa, e adota as medidas preventivas. Eu lembro que o ministro Mandetta, lá em março, em abril, início de maio, não lembro até quando ele ficou no governo, ele pregava que a máscara era só para os infectados sintomáticos usarem. Não era para todo mundo usar. Aqui na ANADEM, desde abril, nós impusemos o uso da máscara. Nós não fizemos isolamento aqui, não fizemos home office. Nesses mais de 4 meses, eu mesmo fiquei um dia e meio em casa, porque peguei uma dengue e precisei ficar em casa para me reidratar, porque as minhas plaquetas estavam abaixo de 70 mil. Mas, desde as primeiras semanas, usamos Propé para todo mundo, usamos a aferição da temperatura de todos os que adentravam ou saíam da ANADEM em cada momento. Chegamos a usar luva nas primeiras semanas, álcool gel individual, todos receberam uma bisnaga e um container num totem com álcool gel lá na entrada, ninguém entra ou sai, e mais um tapete higiênico ainda, né? Então, todas as medidas preventivas.
Todos que foram suspeitos do Covid foram isolados em casa por 10, 15, 20, até 30 dias até sair o exame negativo. Então, tomamos todas as precauções, todas as medidas acautelatórias. E as prefeituras poderiam ter feito isso, ao invés aí de fazer esse isolamento, uma tentativa frustrada de um falso isolamento horizontal. Isso matou muito mais CNPJs do que CPFs, né? Só no estado de São Paulo, mais de 50 mil bares, restaurantes e similares foram fechados. Aqui em Brasília, nas 8 primeiras semanas, 40 mil funcionários de bares, restaurantes similares foram demitidos. Então, como é que nós vamos reconstruir essa economia após o Covid? Diga, doutor Valdir, o que o senhor acha? Olha, nós vamos sofrer as consequências aí por muito tempo, doutor Raul. Né? O que nós temos visto aí é comércios que estavam aqui há 40 anos em funcionamento e hoje de porta fechada. Né? Um comércio desse aí, por baixo, a gente tem visto aí a quantidade enorme de desempregos que tem causado. Né? Até aquele microempresário ali que arrumava 2, 3 empregos, hoje está aí passando por dificuldade. Tá? Nós estamos vendo aí, hoje eu estava vendo uma matéria no jornal, diminuiu a curva da solidariedade. Até aquelas pessoas, né, que no começo doavam cestas, doavam mantimentos, e hoje estão tendo dificuldade para isso. Isso é o efeito da pandemia, doutor Raul. Terrível. E o emprego, a questão econômica, a falta de dinheiro em casa, isso vai gerar o quê? Gera depressão. A depressão baixa a imunidade, a pessoa se vulnerabiliza mais ao eventual contágio, esse contagiado vai ter menos capacidade de reagir, a depressão provoca suicídio, a depressão e esses sentimentos contidos, sentimentos represados, essas emoções represadas geram violência doméstica, enfim, os problemas serão muito maiores. E o que eu vejo na área médica, sobretudo, é que os doentes sumiram. Os hospitais privados estão vazios. Cadê os pacientes cardiovasculares? Cadê os cardiopatas? Cadê os pacientes oncológicos? Cadê os doentes crônicos ou até os doentes ocasionais? Nós observamos que as cirurgias oncológicas, as cirurgias bariátricas, a própria cirurgia vascular, elas reduziram em mais de 70%. As cirurgias eletivas, sobretudo as embelizadoras, as cirurgias estéticas, reduziram a mais de 90% durante a pandemia. Mas a cirurgia estética eletiva, tudo bem, ela pode ser adiada. Um sonho de ficar mais belo ou menos feio, ele pode ser adiado alguns meses, até porque ninguém está namorando, né? Ninguém está conhecendo gente nova no isolamento, né? Mas há doenças crônicas, há cirurgias que não podem ser adiadas e estão sendo adiadas. Pacientes não estão se tratando, até pacientes psiquiátricos, com medo do vírus, não estão indo ao seu psiquiatra. Isso tudo vai gerar, após a pandemia, um volume muito grande, que vai agravar doenças e vai matar muito mais gente do que o próprio vírus, né? Isso, doutor Raul. As consequências são nefastas, né? É um absurdo que em plena pandemia, em plena crise, os hospitais privados, nas 8 primeiras semanas do isolamento, tiveram prejuízo de 2,7 bilhões de reais. Como é que um hospital tem prejuízo na crise? Os planos de saúde nunca faturaram, nunca lucraram tanto. Por quê? As pessoas não estão fazendo exames, a não ser os exames do Covid. Exame de rotina não estão fazendo. As pessoas não estão indo ao médico para consultar. As pessoas não estão marcando cirurgias. Então, os planos de saúde faturando, os hospitais quebrando em plena pandemia. Mas as doenças não deram trégua. As doenças continuam e as pessoas não estão se tratando. Gestantes que deixam de fazer o pré-natal, deixam de fazer os exames preventivos e vão ter consequências depois do seu parto, vão ter complicações no parto e podem até sequelar ou elas próprias ou o neonato pode nascer sequelado por conta de não ter feito um pré-natal adequado. Tudo isso nos preocupa. Eu dizia uma noite dessa, numa live, um webinar realizado com psiquiatras, né, que talvez os médicos que não terão aí baixa demanda de pacientes são eles. Os consultórios vão ficar lotados depois da pandemia.
Concorda? Concordo, doutor Raul. Vão ficar lotados mesmo. O psiquiatra não vai ter crise. Não, não vai ter crise. Tá? Isso é em todos os profissionais da saúde, né? Dentistas também. Então, todo mundo deixando de ir dentista agora, procurando... o paciente, a gestante que não faz no pré-natal é um risco muito grande, como o doutor falou, tá? Porque é necessário esse acompanhamento para evitar consequências aí, tanto para a gestante quanto para o nascituro, né? A gente, mesmo antes da pandemia, quando já observava situações de pacientes com problemas, imagina agora sem o acompanhamento. É muito mais drástico, né? Com toda certeza. Mas a gente fala em economia solidária. Eu tenho discutido muito isso, até no âmbito do próprio Ministério da Economia, né? Chegamos a redigir uma medida provisória, já está na Casa Civil, está com Paulo Guedes também para análise, deve ser editada nas próximas semanas, regulamentando a economia solidária pós-Covid. O que é a economia solidária? O que nós observamos que para reconstruir a economia do Brasil, teremos que criar mecanismos e ferramentas. Então, quem vai salvar a economia não são as grandes corporações, não são as multinacionais, é a pequena economia, certo? É o pequeno produtor rural, é o artesão, não são as cadeias de restaurantes, não é um McDonald's, é a Dona Maria que faz coxinha, que faz pastéisinhos em casa, que faz a pamonha para vender, que faz o espetinho, é esse pessoal. E esse pessoal tem que se organizar. Então, nós aprovamos algumas legislações recentemente, houve a lei complementar, a autoria do senador Esperidião Amin Santa Catarina, que criou o aval solidário, né? Sociedades de aval solidário. Houve a medida provisória da liberdade econômica, né? Medida provisória 831, não recordo agora o número da lei na qual ela se transformou. E houve também a criação da sociedade simples de crédito. E vem por aí agora as seguradoras peer-to-peer, vem aí as seguradoras pay-per-use e vem os clubes de P&I, proteção e indenização. Então, tudo isso faz parte do bojo de uma economia solidária que vai se construir após a pandemia. E eu tenho certeza que na área de saúde vai acontecer isso também. Ou seja, pequenas cooperativas de trabalho médico, empresas, cooperativas de autogestão de planos de saúde, isso tudo será construído a partir de agora, porque só a solidariedade, embora se tenha falado que a economia da solidariedade, a curva da solidariedade tenha baixado nessas últimas semanas, mas a solidariedade na economia, as pessoas se unirem para propósitos específicos, para propósitos comuns, nós temos que pensar isso na área da cirurgia. Então, já que estamos falando aqui com cirurgiões vasculares, eu creio que seja aí um mote para a sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular já pensar em discutir esses novos modelos de economia solidária que vem após o Covid. É a única forma que eu vejo de recompor, de reconstruir a nossa economia. Porque as grandes redes, as grandes cadeias, as grandes corporações vão fazer acumular mais dinheiro ainda. Eu li na semana passada aí que durante a pandemia surgiram 34 novos bilionários no Brasil. Sabia disso? Não. E que as grandes fortunas aumentaram em 38%. Ou seja, enquanto tivemos em alguma coisa próxima a 14 milhões de postos de trabalho fechados, 14 milhões de trabalhadores que perderam o seu emprego, pessoas que recebiam até 3, 5, 10 salários mínimos no máximo, houve 34 novos bilionários e as fortunas dos bilionários aumentou em 38% durante a pandemia. Ou seja, alguém sempre se dá bem, né? Sempre, né, doutor Raul? Mas o caminho acho que é fortalecer mesmo o micro e o pequeno empresário, que é ali onde está gerando o maior número de empregos, né? De pouco em pouquinho a economia acaba crescendo muito, né? Com toda certeza. E a gente tem aí, para a Sociedade de Cirurgia Vascular, quem quiser se valer da assessoria da ANADEM, nós temos um quadro técnico capacitado aqui para ajudar a reconstruir, quem sabe, ou fazer essas cooperativas, essas formas de economia solidária no trabalho médico e até uma questão de autogestão para os médicos, para os cirurgiões vasculares, para os angiologistas, isso de uma forma solidária também. A ANADEM pode propiciar aí
aos nossos amigos. Aliás, a cirurgia vascular, doutor Valdir, aqui na ANADEM, não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas a nossa principal parceria, nossa principal aliança estratégica hoje é com a ginecologia, né? 18, alguma coisa por cento dos nossos associados são ginecologistas. Em segundo lugar, vem a cirurgia plástica com 16, alguma coisa por cento. Depois vem a ortopedia, traumato-ortopedia com 11%. Em seguida vem a anestesiologia com 8%. E na sequência, já em sexto lugar, a cirurgia vascular, que está com quase 5% do nosso quadro de associados. E é uma sociedade que sempre nos convida para os seus conclaves, para os seus congressos, para os seus eventos científicos. Então, a economia solidária está aí, temos que pensá-la, temos que construí-la, e é a forma de sairmos dessa crise que foi instalada no Brasil e no mundo sob os efeitos da pandemia. Isso aí, doutor Raul. Então, todo o suporte jurídico necessário, doutor Valdir e sua equipe estão disponíveis aqui. Obrigado, doutor Eliud, obrigado à Regional do Espírito Santo da Cirurgia Vascular, obrigado à Sociedade Brasileira pela gentileza do convite e pela oportunidade. Nós tínhamos aí 30 minutos para conversar, mas eu acho que o recado está dado. Não adianta falar 30 minutos e não dizer nada. É melhor ser breve, rápido, conciso, objetivo e transmitir o nosso recado. Um bom Tecnovasc a todos. Um abraço sincero. Boa tarde, doutor Raul. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço.